Meu nome é Renato e nesse vídeo, irmãos, eu quero estar falando sobre os 10 mandamentos. Só que antes de começar a falar sobre eles, eu quero estar falando sobre Gálatas 3:22, porque teve alguns vídeos que eu fiz e eu falei que em Gálatas 3:22 fala que as escrituras colocou tudo embaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem em Yahshua. Só que no caso de alguns vídeos eu falei que as escrituras colocou tudo embaixo da lei. Só que a lei não é um pecado. É errado dizer isso. A forma correta é, no caso, é o pecado é a transgressão da lei, né? Então, no caso, as escrituras colocou tudo embaixo do pecado, da transgressão da lei, para que a promessa fosse concedida aos que creem em Yahshua. Essa é a maneira certa de dizer. Não dizer que as escrituras colocou tudo embaixo da lei é errado, porque a lei não é um pecado. É só para corrigir, porque tem alguns vídeos que eu falei isso. E a lei não é um pecado, muito pelo contrário. Nesse vídeo eu quero estar falando sobre os 10 mandamentos. Se lermos Deuteronômio 5, fala sobre eles. Olha o que fala. Deuteronômio 5:7. Não terá outros além de mim. Se você pesquisar em vários dicionários bíblicos, mostra que Senhor significa Baal, Deus vem de Zeus, esse nome Jesus, esse não é o nome do Salvador, o nome do Salvador e do Altíssimo vem do hebraico, não vem de Roma. Segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo e nenhuma imagem. Principalmente os que seguem a Igreja Católica. Tem muitos que veneram essas imagens. A Igreja Católica venera essas imagens e não se deve fazer isso. Não se deve fazer imagens nem ídolos. E não se deve prostrar diante dessas imagens. E tem várias pessoas que se prostram diante dessas imagens, principalmente de Aparecida, Maria e dos santos também, né? Tem vários santos que a Igreja Católica criou. O terceiro mandamento, não tomarás em vão o nome do Altíssimo. Não se deve falar o nome do Altíssimo em vão. Isso é verdade. O quarto mandamento, honrar o dia de sábado. Fala para guardar o sábado, né? No caso, a Igreja Católica trocou o sábado, eles trocaram o sábado pelo domingo. Agora eles guardam o domingo. Mas não se deve guardar o domingo, se deve guardar o sábado. Para os que estão na Nova Aliança, o nosso sábado é Yahshua, né? Mas se a pessoa quiser guardar o sábado, é bom, né? Não é ruim. Se a pessoa quiser fazer para o autismo, é bom. O quinto mandamento, honrar pai e mãe. Hoje em dia muitas pessoas não honram. Muito pelo contrário. O sexto mandamento, não assassinar. Não matar. Hoje em dia, se você vê as notícias, acontece assassinato, sim. Em todos os lugares. O sétimo mandamento é não cometer adultério. Hoje em dia, adultério, fornicação, as pessoas fazem como se fosse uma coisa comum. E não se deve fazer isso. Na lei do autismo fala que quem comete adultério, o castigo para quem comete adultério é a morte. O oitavo mandamento, não furtar. Não roubar, no caso, né? Hoje em dia acontece muito. Em todos os lugares. O nono mandamento é não dar falso testemunho contra o próximo. Também acontece. O 10º mandamento é não cobiçar a mulher ou as coisas do próximo. Não cobiçar as coisas do próximo, né? Hoje em dia também acontece. Os 10 mandamentos, praticamente nenhum deles as pessoas obedecem. As pessoas acham que estão na Nova Aliança, mas não estão. Estamos na Nova Aliança através de Yahshua. Só que o maligno fez, tirou Yahshua. E fez as pessoas ir após outro. E por conta disso, as pessoas estão na Antiga Aliança. Através das Escrituras, Gálatas 3:22, as Escrituras colocou tudo embaixo do pecado, da transgressão da lei, para que a promessa fosse concedida aos que creem em Yahshua. Só que o maligno fez, tirou Yahshua. E hoje em dia todo mundo tem acesso às Escrituras. Todo mundo conhece, não toda a lei, mas os 10 mandamentos a maioria das pessoas conhece. Todo mundo hoje em dia tem acesso às Escrituras. E conhece os mandamentos, né? E são muitos poucos os que, de certa forma, obedecem, né? Tem outros mandamentos também que são importantes e hoje em dia as pessoas desobedecem. Deuteronômio 24:16 é o que diz. Os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá se for necessário pelo seu próprio pecado.
No caso, os pais não pagam pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Só que hoje em dia muitas pessoas, por exemplo, se o pai comete um pecado, as pessoas descontam nos filhos. E não se deve fazer isso. Deuteronômio 24:16, o Altíssimo fala para não fazer isso. Cada um paga pelo seu próprio pecado. Levítico 19:28. Olha o que fala. Fala para não fazer tatuagens ou corte no corpo. Olha o que fala. Não fareis corte no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém. Também não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Yahweh. Algumas pessoas falam que isso era só para antigamente. Mas não é, é para hoje em dia também. Quase todo mundo tem uma tatuagem. E as pessoas, essas tatuagens que as pessoas têm, que fazem, a maioria são símbolos que têm significados do mal, como o hexagrama, que era usado por Salomão para invocar demônios. Tem vários símbolos que tem outro significado. As pessoas pensam que é do bem, mas tem outro significado. A cruz, por exemplo, é um símbolo que muitas pessoas acham que representa o bem, mas não representa. Porque o Salvador ele foi morto no madeiro, ele não foi morto numa cruz. A cruz tem 3 pontas, representa o triângulo, para cima e para baixo. Levítico 20:13. Olha o que fala. O homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram abominação, deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. Fala aqui, o homem que se deitou com outro homem comete uma abominação, e o castigo para quem faz isso é a morte. Para quem comete adultério também. Levítico 20:10 fala sobre isso. Levítico 18:22. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, isso é abominável. Ou mulher com mulher também, né? Homem com homem ou mulher com mulher. Não se deve fazer isso porque é uma abominação. E hoje em dia as pessoas fazem isso como se fosse normal. Tem várias pessoas que apoiam os homossexuais. Não se deve fazer isso. É errado. A Bíblia fala que quem faz, o castigo para quem faz é a morte. Não se deve fazer isso. Levítico 18:23 também, olha o que fala. Não te deitarás com animal com animal algum. Tornar-se impuro uma mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele. Isso é igualmente uma impureza. Fala para não se relacionar com animais. Tem gente que faz isso hoje em dia. Essas são algumas leis que as pessoas hoje em dia desobedecem. Tem várias pessoas que apoiam o homossexualismo. E nas escrituras fala que quem faz isso não se deve fazer isso porque é abominável. Quem comete adultério também, Levítico 20:10. 1 Coríntios 6:18, o apóstolo Paulo fala que fornicação é um pecado. Fornicação, adultério, hoje em dia as pessoas fazem como se fosse uma coisa normal. Não se deve fazer isso. Está na lei do autismo. Levítico 5:17, olha o que fala. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos de algo, ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado, incorrerá nas devidas penas da sua iniquidade. Levítico 5:17 fala que se alguém pecar, ainda sem ter conhecimento da lei, é culpado. Ainda que não tenha conhecimento. E tem muitas pessoas que pecam com conhecimento da lei. E no Novo Testamento fala que a lei é espiritual. Vale tanto para a carne quanto para o espírito. Por isso que os que estão embaixo da lei estão embaixo de maldição, porque é muito difícil cumprir ela totalmente. O único que conseguiu cumprir ela totalmente foi Yahshua. É difícil cumprir ela tanto na carne quanto no espírito. Mas mesmo assim, né, devemos obedecer os mandamentos. Mesmo os que estão na nova aliança, Jeremias 31:33 fala: essa é a nova aliança que faz com vós, escrever minha lei nos seus corações. Mesmo os que estão na nova aliança, a gente obedece a lei do autismo por amor ao autismo. Não porque está escrito no livro ou na pedra. Obedecemos por amor ao autismo, porque sabemos que não se deve roubar, matar, adulterar ou cobiçar as coisas do próximo, ou roubar. Obedecemos por amor ao autismo. Mas ainda assim obedecemos. Não significa que a lei está morta para os que estão na nova aliança. Não é bem assim, não. Obedecemos a lei por amor ao autismo.
porque, de certa forma, é impossível obedecer toda a lei. O único que conseguiu fazer isso foi Yahushua. Mas devemos obedecer ela, porque sabemos que é errado, né? A transgressão dela é errado, né? E sabemos que não se deve matar, roubar. Essas coisas são erradas, não se deve fazer isso. É a lei do autismo. E os que estão na nova aliança, muitas pessoas pensam que quando está na nova aliança, já não precisa obedecer nada da lei. E não é bem assim, não. É isso que ele está falando nesse vídeo, irmãos. O que ele está falando sobre os 10 mandamentos. 1 Tessalonicenses 5:9. Yahweh não nos destinou para a ira, mas para a salvação, por meio de Yahushua. Uma língua fez, tirou Yahushua. Já não é Yahushua o que fica. A ira. É o que produz a ira. Desobedecer a lei. Romanos 4:15. O maligno colocou as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Que assim vem a ira. É isso que ele está falando nesse vídeo, irmãos. Ele está falando sobre os 10 mandamentos, porque em Malaquias, né? Malaquias 4 fala para se lembrar da lei de Moisés. Que as pessoas estão embaixo da lei e estão desobedecendo. As pessoas acham que estão na nova aliança, mas não estão. Estão na nova aliança através de Yahushua. O nome do Salvador, do Altíssimo e dos profetas vem de hebraico, não vem de Roma. É isso que eu queria estar falando nesse vídeo, irmãos. Que o Altíssimo esteja com todos vocês.